Salmo 13. Tema: orar para alívio do desespero. Devemos continuar a confiar em Deus, mesmo quando Ele não nos responde imediatamente. Autor: Davi. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tens feito. Às vezes, tudo o que precisamos fazer é discutir um problema com um amigo para ajudar a colocá-lo sob uma perspectiva adequada. A expressão "até quando" consta 4 vezes nos primeiros 2 versículos, indicando a profundidade da angústia de Davi. Ele expressou seus sentimentos a Deus e encontrou forças para prosseguir. No fim do salmo, ele pôde expressar sua esperança e confiança em Deus. Por meio da oração, podemos expressar os nossos sentimentos e expor os nossos problemas a Deus. Ele nos ajuda a recuperar a perspectiva correta. Isto nos traz a paz. Davi frequentemente achou que Deus se mostrava lento para agir a seu favor. Muitas vezes sentimos essa mesma impaciência. Parece que o mal e o sofrimento seguem desenfreados, enquanto nos perguntamos quando Deus irá detê-los. Davi afirmou que continuaria a confiar no Eterno, mesmo que a justiça de Deus demorasse. Quando sentir-se impaciente, lembre-se da fé inabalável de Davi no infalível amor de Deus. A expressão "até quando" retrata uma alma aflita, angustiada, porque julga que por algum problema muito sério Deus se afastou. Então ele já está cansado de esperar e pergunta: até quando, Senhor? A repetição quádrupla desta frase demonstra claramente o intenso sofrimento de Davi. Ele se sente perturbado pela aparente indiferença de Deus. Ele se sente abandonado por Deus na sua maior necessidade. Até quando, Senhor? É a pergunta de almas angustiadas que sofrem e não podem vislumbrar uma perspectiva de alívio ao seu sofrimento. Até quando, Senhor? É a inquirição de pessoas que perderam seu cônjuge e não encontram um novo amor com quem possam compartilhar tanta vida. Até quando, Senhor? É a pergunta de almas desconsoladas que não acham mais um resquício de esperança e consolo para suas aflições. Até quando, Senhor? É o desafio de almas perplexas que não podem ver o tempo de Deus e a sua fantástica resposta. O salmista enfrentava uma tríplice perplexidade. Primeiro, perplexo com Deus. Ele diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Pode haver uma angústia maior do que esta? De julgar que Deus nos esqueceu? Que Deus nos abandonou? Que estamos condenados para sempre a viver sem Deus? Sem ar, sem luz, sem razão? E ele ainda completa a sua queixa dizendo: até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas será que Deus pode se esquecer de nós? Será que ele nos abandona? Disse o apóstolo Paulo que não há, nem haverá qualquer circunstância em todo o universo que nos possa separar do amor de Deus. Deus não se esquece de ninguém, não abandona a quem quer que seja.
E foi o mesmo Paulo quem deu a razão em Romanos 8, 31 a 39, que diz: se Deus enviou a Jesus Cristo para morrer por nós, se ele foi capaz de fazer a coisa mais difícil, por que, depois de tudo, haveria de nos abandonar e nos esquecer a nossa própria sorte? Isso seria impossível. Glória a Deus. A verdade é bem outra. Nós é que esquecemos de Deus, nós é que abandonamos a Deus, nós é que não o buscamos com a nossa prioridade máxima. Escolhemos fazer a nossa própria vontade e, como consequência, nos encontramos em situações embaraçosas e difíceis. Muitas vezes somos vítimas da fatalidade e jogamos a culpa em um Deus cheio de amor, que já estava sabendo de tudo o que se passava conosco e já estava tomando providências para nos ajudar. Davi estava decepcionado com Deus e colocou a culpa das circunstâncias que o afligiam na possível demora de Deus em tomar alguma providência salvadora. E julgou que Deus o abandonara, que se esquecera dele. Por acaso você já esteve decepcionado com Deus? Por acaso você está fazendo as perguntas do salmista para Deus? Senhor, por que te esqueceste de mim? Não vês a minha angústia? Não sabes da minha aflição? Por que não posso sentir o teu rosto perto de mim? Será que me abandonaste por causa dos meus pecados? Estes eram os sentimentos de Davi. Segundo, Davi estava perplexo consigo mesmo. No Salmo diz: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Davi agora manifesta uma perplexidade consigo mesmo. Ele olha agora para dentro de si e se vê em uma atitude estranha, lutando entre dois pensamentos, cocheando entre duas atitudes, relutando entre o certo e o errado. O certo seria confiar em Deus e nunca desconfiar de sua soberana vontade. O errado seria esperar que ele agisse contrariamente à sua sábia determinação e propósito. O certo seria esperar confiantemente, deixando as coisas acontecerem no tempo exato de Deus. O errado seria atropelar as coisas passando por alto a hora de Deus. O certo e o errado clamavam e lutavam por uma decisão sábia dentro de si mesmo. A esperança e o desespero relutavam dentro daquele triste coração. Davi poderia estar pensando: se Deus me ungiu como rei de Israel, por que eu deveria passar por todas essas tribulações? O que eu fiz de errado para estar assim, nessa situação aflitiva? Mas se ele me ungiu, por que deveria estar preocupado? Uma pergunta para você. Você está lutando e relutando com algumas coisas difíceis de resolver em sua vida? É muito duro suportar tristeza a cada dia que passa, por algum sofrimento, alguma dor aguda, pela falta de um ente querido que se foi. É duro suportar a solidão porque o esposo abandonou a família, deixando esposa e filhos em uma profunda melancolia, perguntando-se: onde foi que eu errei? Até quando ficarei com essa tristeza em meu coração e com essas dúvidas que estão corroendo a minha vida e a minha felicidade? Por acaso você está relutando dentro de si mesmo por causa de algum problema financeiro? Algumas pessoas ficam angustiadas, fazem uma profunda análise dentro de si mesmas e perguntam: como posso estar nessa dificuldade toda enquanto sou fiel a Deus nos dízimos e ofertas? Há uma profunda tristeza porque ficam decepcionados consigo mesmos em seu relacionamento com Deus. E podem perguntar como Davi fazia: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Terceiro ponto
Davi estava perplexo com os outros. Os outros eram seus inimigos. Diz no Salmo: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando se exaltarão os adversários contra mim? Será que já não chega de tanta perseguição, sem que eu tivesse culpa alguma contra eles? Até quando durará a ação do inimigo, sem que se faça coisa alguma? Se este salmo se refere ao tempo das perseguições do rei Saul, junto aos seus oficiais, caçando a alma de Davi como se fazia com animais, então ele deve ter pensado: se o meu inimigo é ungido de Deus, por que ele haveria de perseguir a outro ungido de Deus? Esta era a sua perplexidade com o seu inimigo. E faço uma pergunta: você tem algum inimigo particular? Está perplexo com ele? Está perguntando até quando esse inimigo vai lhe perseguir e falar com a sua alma? Então você deve conhecer a oração de Davi, que vamos analisar agora. O salmista, ele fez um tríplice pedido. Primeiro, ele orou por atenção. No versículo 3 diz: olha para mim. Davi suplicava de Deus atenção. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode lhe dar atenção a qualquer hora do dia e a qualquer momento, e em cada segundo do dia, ou da noite ou da madrugada. Muitos ainda estão em nosso mundo pedindo que Deus atente para eles. Mas você pode saber que Deus está atento para você, mesmo que muitas coisas estejam indo de mal a pior. Mesmo assim, a sua oração é necessária a fim de ajudar a você se encontrar em comunhão com um Deus todo-poderoso. Segundo, Davi orou por uma resposta. No versículo 3 ainda ele diz: responde, Senhor meu Deus. Davi procura uma resposta, pelo menos um indício de uma palavra de Deus, indicando a sua aprovação e certeza de que ele tem o controle de todas as coisas que lhe acontecem. Muitas vezes queremos uma resposta imediata de Deus, após sofrer por algum tempo algumas coisas que julgamos ser injustas. Quantas almas em nosso mundo esperam por uma resposta de Deus? Quantas pessoas estão sofrendo injustamente? Quantos estão clamando ao Senhor: responde, Senhor meu Deus. Você também está nesse rol? Continue orando e suplicando por uma resposta divina. Isso indica que você está indo na direção certa e buscando aquele que é invisível. Terceiro, Davi orou por iluminação. No versículo 3 ele diz: ilumina os meus olhos. Este é o apelo positivo entre expressões negativas. Ter os olhos iluminados significa, nesse ponto, serem fortalecidos para a vida. Davi tinha uma sede de viver que também pode ser encontrada facilmente em nosso instinto de preservação da vida. O salmista vê-se constrangido a clamar a Deus, não só porque lhe é doloroso julgar-se negligenciado por Deus, mas também para que a morte não venha sobre si de uma forma tão inexorável como seu próximo sono. Podemos contemplar a perseverança de Davi nos versículos 5 e 6, que diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quando Davi diz eu, porém, significa: no que diz respeito a mim, de minha parte, eu farei isso e aquilo. Davi estava pensando em si mesmo, e isso era justo e necessário. Deus faz ou deixa de fazer certas coisas. O inimigo está me perseguindo, mas quanto a mim, eu tenho a minha parte a fazer, custe o que custar. Davi estava revelando um traço de perseverança inquebrantável. Ele era capaz de ver muita luz através das nuvens escuras e trevosas
e perseverava corajosamente em direção da luz. Quando diz, confio em teu amor, ele também nos deu um grande exemplo de perseverança na sua confiança. Não nas obras humanas, mas no amor e graça de Deus, a qual é poderosa e salvadora. Quando todos os seus inimigos estavam a ponto de matá-lo, ele confessa a sua confiança no amor e na graça de Deus, embora não estivesse visualizando nenhuma perspectiva de salvação. Quando ele se sentia abandonado e esquecido por Deus, quando se encontrava na dúvida e desconsolo, e quando temia o seu inimigo, ainda assim, ele podia dizer, Senhor, confio no teu amor. Ele demonstrou uma perseverança na alegria, onde diz no versículo 5, o meu coração exulta em tua salvação. Davi estava mesmo disposto a perseverar na alegria, embora sua alma estivesse triste. De acordo com o contexto, parece mesmo que Davi faz uma admoestação para a sua própria alma. Ele se sentia triste internamente pelas suas tribulações, mas poderia se motivar por perseverar na alegria por causa da salvação em Deus. De fato, a alegria, a felicidade e o regozijo é uma decisão. É uma escolha que cada um de nós pode fazer. Vamos encontrar muitas razões neste mundo para sermos tristes e infelizes. No entanto, vamos achar também várias razões para sermos alegres, jubilosos e felizes. Se nós contemplarmos a salvação que nos foi providenciada por Deus em seu Filho Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário. A nossa parte, quanto a mim, é escolher ser feliz, porque esta é a vontade de Deus para conosco. E este é o melhor caminho para nós, enquanto aguardamos a vinda de Jesus e ajudamos a outros para que também se preparem para aquele glorioso dia. Davi ainda demonstra perseverança no louvor, quando no versículo 6 ele diz, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Jubilosos cantos de louvor e gratidão partiam daquele coração pronto para exaltar a Deus. Esta é a sua promessa final, sua perseverança em continuar no louvor a Deus, porque, embora ele pudesse dizer que se sentia abandonado e esquecido por Deus, no fundo da sua alma havia uma esperança incansável e uma fé inabalável que ainda podia contemplar os feitos salvadores que o Senhor lhe havia demonstrado no passado. Concluindo este salmo, podemos passar por muitas lutas e perplexidades, muitas vezes desapontados com Deus, com os outros e conosco mesmos. Mas isso é apenas mais um chamado à oração e preces fervorosas, e um convite à perseverança. Não esqueça os 3 P's do Salmo 13: perplexidade, petição, perseverança. Vamos continuar confiando na graça e no amor de Deus, aconteça o que acontecer. E vamos encher o nosso coração triste de esperança, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 13. Deus te abençoe.